a professora Adriana. Resolvi gravar essa aula para vocês, primeiramente para ajudá-los, né, explicando em que consiste a atividade que eu passei. Eu acho que com a explicação falada facilita. E depois para estabelecer uma proximidade maior com vocês nesse período em que a gente obrigatoriamente tem que estar distante por conta do isolamento social. Tá? Então, a atividade que eu passei para vocês, que está postada lá no Google Classroom, é sobre figuras de linguagem. E eu vou explicar exatamente o que está lá detalhado na atividade, ok? Para facilitar um pouquinho para vocês. Como vocês devem se lembrar, são muitas figuras de linguagem, a lista é grande, mas nessa atividade a gente vai trabalhar apenas 3, tá? 2 de palavras e uma de pensamento. A gente vai trabalhar nesta atividade a metáfora, a comparação e a personificação. Eu vou relembrar vocês um pouquinho cada um delas para ajudá-los com a atividade. O que é a metáfora, pessoal? É uma comparação subentendida, tá? Ela é usada para estabelecer relação de semelhança entre dois termos. Ou seja, você quer fazer uma comparação, mas você não usa nenhuma palavra comparativa, como, tal qual, igual. Olha o exemplo que eu deixei. A vida é uma nuvem que voa. A vida realmente é uma nuvem? Não. Mas o autor entendeu que há uma semelhança entre a vida e a nuvem, no sentido de ser passageira. Então ele construiu essa oração. A vida é uma nuvem que voa. Ele está comparando, se você observar. Mas ele não usou nenhuma palavra comparativa, como, igual, ok? Ele comparou a vida com a nuvem, mas não usou nenhuma palavra comparativa. Resumindo, é isso. A metáfora é essa comparação subentendida. Já a comparação, realmente ela é explícita, como o próprio nome diz. A gente usa bastante no nosso dia a dia. Ao contrário da metáfora, ela já utiliza um conectivo de comparação. Olha o exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Aqui tem a palavrinha como. Então é uma comparação explícita. Se a frase fosse apenas seus olhos são jabuticabas, seria metáfora, ok? Bem simples, né? E por último, a personificação, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Olha os exemplos para ficar bem claro. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Veja, aqui atribuiu-se ao jardim a ação de olhar. O jardim pode olhar? Não, ele é irracional, ele é inanimado, não é? Ele não pode olhar. Mas para a oração ficar mais rica, para dar um sentido mais imaginativo, o autor fez essa construção. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Olha o próximo exemplo. As ondas beijavam a areia branca da praia. Mesma coisa, personificou-se as ondas, né? Elas agora fazem uma ação de ser humano, beijar, a onda não beija. Mas para a frase ficar poética, romântica, o autor optou por essa construção, ele personificou as ondas. Lembrando que personificação, né, palavras assim, personagem, personificação, vem de persona, que quer dizer pessoa, tá? Mais um exemplo. Pelo caminho nos deparamos com uma nevasca cruel. Olha só, aqui a nevasca é considerada como portadora de um sentimento, a crueldade. Só que isso não pode ser, não é verdade? Crueldade é um sentimento humano. Mas o autor da frase, para explicar que a nevasca estava muito forte, difícil de ser enfrentada, ele usou esse adjetivo, cruel, um sentimento humano que foi atribuído à nevasca, ok? Mais um exemplinho aqui de personificação. Por último, pessoal, eu achei interessante explicar para vocês as 4 questões que eu passei, tá? Tá bem simples. O que vocês estão vendo aqui no vídeo é exatamente o que está lá na atividade. Coloquei numa linguagem muito simples mesmo para não ter dificuldade, mas como eu disse no começo, eu acho que explicando ajuda, né? A explicação falada acaba auxiliando a compreensão. Olha só. Escreva entre os parênteses se é metáfora ou comparação. Eu dei lá uma lista de orações, você simplesmente vai ler e escrever. É metáfora ou é comparação? Lembrando daqueles detalhezinhos que estão lá na atividade explicados e que eu agora resumi para vocês. A número 2. Tem uma charge nessa atividade e tem uma metáfora presente nessa charge. Você vai explicar a metáfora. A metáfora não é uma comparação subentendida? Você vai observar a charge e ver que comparação existe ali, que metáfora existe ali. Você vai explicar
essa metáfora e o que ela quer dizer, o que o autor da charge quis dizer com essa comparação, ok? A 3, eu dei uma lista de orações, você vai assinalar apenas aquelas em que ocorre a personificação, em que um ser irracional, inanimado foi personificado. Coloca um xizinho nas que tem personificação. Onde não tem, você não coloca. E a 4, eu dei um texto lá, o autor fala da relação dele com o computador, e para falar dessa relação, ele personifica o computador. Então, eu dei ali algumas alternativas, você vai assinalar a única em que não ocorre a personificação. São todas orações retiradas do texto, são trechos do texto. Você vai assinalar aquela em que não ocorre a personificação. Ok, pessoal? Atividade bem simples para relembrar vocês algumas figuras de linguagem. Conto com o engajamento de vocês, com comprometimento. Eu sei, não é fácil, é uma coisa muito nova isso que a gente está vivendo agora, mas mais do que nunca o nosso comprometimento, o nosso foco é necessário. Então eu conto com vocês, lembrando que todos os dias das 8 às 8h45, lá no Google Classroom, eu estou dando plantão de dúvida, tá bom? Então, tiver qualquer dúvida, é só mandar, é só escrever e a gente vai auxiliar vocês da melhor forma. Bons estudos e a gente volta a se ver. Ah, detalhe, primeiro vídeo, tá? Desculpa aí se tiver problema de som, de iluminação, tô aprendendo. Esse momento estamos todos aprendendo. Tchau, tchau!